Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. E hoje nós estamos aqui recebendo uma visita muito, mas muito especial, o pastor Edson Vilas Boas. Edson. Tudo bem, pastor? Graça e Tudo paz? Graça e paz. Tudo tem a hora certa, né, pastor? Tudo tem, demorou, né? Mas tudo está na agenda de Deus. É Ele que faz a agenda. É verdade. Deus é maravilhoso. Sim. Chegou o nosso dia, chegou essa hora de contar um pouquinho do seu testemunho, Sim. a sua conversão. Vamos conversar um pouquinho. Vamos Aquele bate-papo gostoso, né, pastor? Amém, né? Seja bem-vindo e espero que essa seja a primeira de muitas outras vezes que possamos compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos que acompanham aqui o nosso canal Palavras de Fé. Amém. Amém? Para mim, realmente é um privilégio, né, de estar aqui com o irmão. Amém. Porque marcamos várias vezes, né, para vir estar aqui com o irmão, para fazer essa live, né? E em relação ao testemunho, é grande, é enorme, né? Nós vamos resumir. vamos dar uma resumida. Vamos resumir no máximo, né? Eu sou de Aparecida do Norte, tá? Aparecida do Norte? Aparecida do Norte, sou de Aparecida. Nasci 2 vezes ali. Ah, né? Através da minha mãe e quando tive um encontro com Cristo, né? Então, nasci ali em Aparecida do Norte, sou casado, tenho 2 filhas, né? 2 genros e 4 netos. É pastor, missionário, artista circense, tô sabendo. Imagina, quando Deus chama, Ele vai preparando. Eu não tinha projeto de vida assim, porque às vezes a pessoa se projeta, né? Não, eu vou ser missionário e vai caminhando. Não, Deus ele fez uma mudança assim, bem legal na minha vida, né? Ela é Aparecida, é uma igreja missionária, a primeira igreja batista em Aparecida, do qual eu era membro, é uma igreja missionária e ela recebeu muitos missionários, muitos. Então isso já ardia no meu coração, missões, né? E o incrível é que quando os missionários iam lá dar o testemunho, fervia o coração. E a minha esposa segurava, não vai, né? Não vai. Até que chegou aí na minha vida o Circo da Esperança. Circo da Esperança. Esse é um projeto da igreja mesmo? Projeto. Só que esse projeto é da primeira igreja batista de São José dos Campos. Ah, legal. Tá? É uma lona mesmo, uma lona circense. Com palhaços, teatros. Que legal. E corte de cabelo. Então tinha tudo de ação social. Trabalho social. Sim, e tinha um ônibus que foi adaptado odontológico e médico. Então, nós chegávamos na cidade... E é um trabalho voluntário, pastor? Na verdade, nós tínhamos 7 missionários fixos, né? Certo. Mas tinham outros que eram voluntários também. Quem trabalhava lá, os médicos, os psicólogos, eram voluntários. Porque quando você trabalha com voluntariedade, o que acontece? Hoje eu quero ir. Amanhã eu não quero. Aí você fica, né? Então, e teve uma experiência com o circo, de colocar pessoas voluntárias. Então não dava certo, porque faltava, como que vai? Então aí a igreja de São José dos Campos, né, ela resolveu ter uma equipe de 7 pessoas, que era fixo do circo. E nós viajamos o Brasil inteiro. Só não fui para o Nordeste, né, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós rodamos aí com o circo. E quando foi isso, pastor? Isso foi em 95. O senhor tinha planos de ser pastor? Não, nem imaginava? Não, nem imaginava. Porque olha a diferença, eu era segurança. Eu trabalhava de segurança, então não tem nada a ver com pastoreio, né? Nem com missionário? Nem com missionário. Nunca fiz o projeto de sair. Tá? Mas Deus ele começa a fazer de uma forma, foi trabalhando. Porque na Igreja Batista de Aparecida, eu era líder dos jovens, eu era líder do louvor, e eu era líder também dos casais. Isso na sua juventude? Na minha juventude. Já tinha casado ou não? Já eu era casei casado? Novo. Casei novo. Eu tinha 22 anos. Eu saí do exército, casei. Que bênção. Eu ainda era do mundão, então foi a minha esposa casou, né, grávida, né? Porque nós éramos do mundo, então não tinha essa... Nem você e nem a sua esposa? Não, nós dois não. E como que foi a conversão? Rapaz, a conversão, assim, como eu trabalhava de segurança... O chamado de Jesus, sim, né? Sim, o chamado. Como eu trabalhava de segurança, eu fui trabalhar em São Paulo, na capital. E a minha esposa ficou na casa do meu sogro, eu morava com o meu sogro lá, né? Com o sogro.
E o que aconteceu? Um dia eu estava... Foi na época de carnaval, em 96. Carnaval de 96. Eu cheguei, eu trabalhava em São Paulo, eu peguei todos os feriados do carnaval, fui para cá. Cheguei, eu peguei minha esposa chorando. Falei, tá acontecendo? Não dá mais para ficar aqui. E eu já tinha, por eu jogar bola também, né? Diz que jogava, né? Uhum. Eu tinha amigos que eram da igreja. Mas o pastor tem um porte atlético mesmo, hein? Só a misericórdia. Quase que foi profissional, né? Não foi não. Então, aí eu cheguei, como eu tinha uns amigos da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Batista, né? Um irmão do Batista me convidou. Eu cheguei do serviço. Eu cheguei em casa, ele chegou atrás. Falei, cara, vai ter um retiro, você quer ir? Falei, cara, eu não tenho dinheiro. Falei, mas eu pago. Olha só. Por isso eu vejo a importância, sabe, irmão, da gente às vezes investir nas pessoas. Quantas pessoas querem e não têm recurso? E eu falei para ele, eu não tenho recurso. Falei, não, eu pago para você. E fomos. Olha que interessante. Deus buscando o perdido. Deus buscando. Aí... eu fumava uma maconha, eu não era assim, viciadão, mas eu fumava. De vez em quando? De vez em quando, né? E no primeiro dia do retiro, de madrugada, eu saí para fumar um baseado. Certo. Quando eu saí, era muito frio, frio mesmo. Tava assim, fase de 7 graus, até 3 graus. Tava assim, frio mesmo. E eu saí, eu vi um povo, uns jovens conversando perto de uma fogueira. Eu falei, cara, esses camaradas são doidos. Uhum. São doidos, 3 horas da manhã, e era 3 horas da manhã também. Eu falei, não pode ser. E eu comecei a ouvir eles falar de porta que entra, porta que abre, ladrão que vai pela janela, ladrão que sai. Eu falei, esses caras tão meio doidos, cara. Uhum. E eu fui chegando. Eu me converti em João 10:10. Ah, é? Me converti. Porque eles estavam falando da porta, né? Jesus é a porta, que quem entra pela janela é salteador, é ladrão. E eu comecei, poxa, esse camarada. Eu comecei a conversar com eles. Trocar ideia assim, eu comecei a maravilhar, aí eu perdi a vontade de fumar tudo e foi assim algo tremendo. Deus começou a trabalhar ali já imediatamente. Sim, imediatamente. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Aí, pastor, o irmão, vou chamar de pastor e irmão também, tá ok? Aí, irmão, quando nós voltamos do retiro, meu primeiro desafio, a minha esposa falou, ou você escolhe Deus ou você me escolhe. E agora? Meu irmão, foi assim na lata. Sério? Nós chegamos do retiro, eu falei que já estava crente, estava mudada, eu quero essa vida para mim. E ela não estava querendo? Não. Olha não, só. Meu irmão. Ela falou, ou você vai escolher Deus ou você vai me escolher. Eu falei, então eu vou escolher Deus, porque Deus não vai acabar com o meu casamento. Amém, glória a Deus. Meu irmão, foi tremendo demais. E Deus começou a trabalhar na vida de vocês, nós dois, do casal. Deus foi trabalhando. E depois, e com ela, como é que foi, pastor? A conversão dela, eu tenho o pastor José Carlos, que está aqui em Venceslau Brás. Conheço. É isso. O pastor José Carlos é meu pai na fé. Ah, é? Ele é meu pai na fé. É da mesma igreja também onde nós éramos, de Aparecida. E ele tem alguma história com o circo também ou não? Sim, porque ele era o diretor do circo. Ele era o diretor do circo e me convidou. Pai, vai lá, vou fazer. Sabe, é uma história assim tremenda. Aí a minha esposa falou, eu não quero ser crente porque você é crente. Falei, tudo bem, mas eu, a partir de hoje, não vou mais nas igrejas que eu ia. Porque eu era coroinha, eu fazia parte. Teve uma época que eu estava já me preparando para o seminário também. Eu peguei e falei, então, filha, vamos orar. Ela se converteu em Apocalipse, com o livro de Apocalipse. Olha só. O pastor Zé Carlos pegou uma noite, chegou numa sexta-feira, falando, tudo que ela falava, pastor, milagre, a minha imagem faz também, tudo que eu peço, e ela contestava? Sim, e muito, meu irmão, e muito. E chegou a hora que o pastor falou, quer uma coisa? Vamos para Apocalipse. Aí ali ela se converteu. Aí não tem jeito, não né? Não teve jeito. Não tem jeito sabe, mesmo. Ali ela abriu o coração. A graça é irresistível, né, pastor? É. Quando Deus chama... Meu irmão, é a graça. Quando Paulo estava indo para Damasco... Pedro, pela graça. Pedro. Só que Judas não quis a graça, né? Judas não quis a graça. Mas Pedro quis a graça, sabe? Ele nega Cristo, mas, puxa vida, chora amargamente. Se Judas... verdadeiro arrependimento. Exatamente. Se Judas se arrepende... Sabe? Poderia ter tido... Judas foi só remorso. Só remorso. Não foi quando ele joga as moedas ali para aqueles fariseus ali, não foi arrependimento.
foi remorso. Então, e Deus faz isso, a graça. A graça de Deus. Quando nós abrimos o coração para Jesus, ele começa a fazer a obra. A graça é maravilhosa. Maravilhosa, sabe? Esse é o extraordinário agir de Deus em nossas vidas. Sim. Eu estava lendo hoje sobre a dracma perdida. Uhum. Né? É só uma palavra para os perdidos. Sim. Ele vem para os que estão perdidos mesmo. Ele não vem para os sãos. A própria palavra vem para os doentes. Exato. Então eu era um doente. Eu precisava dessa perdido. cura. Exatamente. E foi encontrado. Foi encontrado. Louvado seja Deus foi bom demais. E aí nós começamos. Aí minha esposa se firmou, graças a Deus. Começou ali, começou a missão ali. Missão ali. Uhum. Foi para onde? Aí nós começamos, aí eu recebi o convite para o circo. Uhum. Só que foram 10 anos no circo. 10 anos? 10 anos. Só que 9 anos eu viajei sozinho. Ah, é? A minha esposa ficou em casa, porque eu tinha 2 meninas. Certo. Sabe? E um projeto do circo é muito tenso. Você viaja muito, sabe? E então não tinha como. A minha filha estava indo para a faculdade, aí eu estava começando a aprender. Então nós conversamos e falamos, vamos, então vamos. Mas o último ano ela viajou comigo. E nas férias, né? Ela ia para o circo da escola. Então ela levava as minhas filhas e ficava as férias com a gente. Olha que interessante. Foi, irmão, foi um momento de Deus. Foi. Renúncia. Agora, vamos falar a verdade. Não é fácil, né, pastor? Não, é uma luta. Não. É uma luta muito grande. Porque, é uma batalha mesmo. Sim, porque a luta, como eu falei, começa em casa. Porque eu era representante de uma firma japonesa. Eu era uma representante bem-sucedido, sabe? Então, quando eu deixei tudo e fui pro circo, me perguntaram, quanto você vai ganhar lá? No mínimo vai ser o dobro. Eu falei, não, estou indo como voluntário. Os caras falaram, você é doido, Edson. Abrir mão de tudo. Sim. Mas eu estou contando e estou relembrando como que eu falei com Deus. E eu era representante dessa firma, vai olhando aí certinho, tá? Porque senão vai longe. E eu era representante dessa firma. O que eu falei para Deus? Eu vendia planos. Eu falei, Senhor, o Senhor está me chamando para missões? Eu quero uma confirmação. Eu quero vender 10 planos, sem sair de casa. Sem sair. Meu irmão, vendi 10 planos. Deus mandou a resposta. Mas eu fui ousado ainda. É? Foi ousado. Eu falei, Senhor, a confirmação vai ser agora. Olha só. Se o senhor quer que eu vou para o ministério, cancele os 10 contratos. Meu irmão demorou muito, foi cancelando. Aí eu falei para minha esposa, Deus me chamou para o ministério. Não tem como. Não tem como recusar. Não teve. É a graça irresistível do nosso bom Deus. E valeu a pena, meu irmão. Foram 10 anos viajando o Brasil, conhecendo o Brasil, muitas lutas, muitas dificuldades. E nessas viagens conhecia muitas igrejas. Sim, esse trabalho ela era interdenominacional, não era só não era da Batista. Não, era um projeto da Batista, mas era interdenominacional. Que lindo trabalho. Não, trabalhei com a presbiteriana, trabalhei com a quadrangular, trabalhei com a Assembleia de Deus, sabe? Porque qual é a visão do circo? Reino. Essa era a visão. E isso te deu uma bagagem também para depois no seu ministério pastoral. Sim. Porque Deus não faz nada por acaso. Verdade. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Né? Se nós olharmos lá para José, poxa, José foi entregue pelos irmãos. Mas por quê? Porque Deus tinha um projeto para o povo sair do Egito. Já vai trabalhando. Sim, já tinha um projeto, os recursos para ele ainda. E Deus usa os improváveis. Era improvável isso na sua vida. Tudo que era. Você era um improvável, na né? verdade, um perdido. Eu era perdido, eu era excluído. Eu era uma pessoa que a sociedade não queria ter na mão, sabe? Se dependesse da sociedade, estava morto, né? Então, mas Deus, ele faz isso. E aí, depois do seu ministério pastoral? Depois desses 10 anos, fiquei cansado. Porque desmonta circo. Muito, porque não é só o circo, tem a casa. Você desmontava o circo e nós tínhamos a casa, móveis da casa.
Então você montava o circo, carregava o caminhão, ia para casa, carregava, e era assim tudo rápido, não podia ter tempo, porque a gente já tinha uma data para estrear em outra cidade. Então era rápido. Aí eu fui cansando. Aí eu falei com o pastor Antônio, que aí já estava no circo de Curitiba, né? Circo da Esperança, que o pastor Pascoal montou, e me convidou. Aí eu fiquei 10 anos, aí 5 anos eu cansei. Foi quando foi pastor, para mim não dá mais não. E aí é que entra o seu ministério Aí entra pastoral. Foi estudar e tudo mais? Em 2000, quando eu estava no circo, eu não fiz o seminário. Eu não fiz a faculdade. Faculdade. O que eu fiz? Lá em São Paulo tinha, não tem mais, em Bauru, um seminário batista, que é o mesmo trabalho da faculdade. Né? Só que hoje tem lá o MEC, né, que está por trás. Mas esse seminário, ele era internato. Você ficava 2 meses internato e 2 meses trabalhando fora. Então, como eu trabalhava no circo, então o circo me dava apoio, me dava o respaldo. Então, foram até 2000. Em 2000, eu me formei. Aí se formou pastor. Sim. Agora, aí foi o seminário. Mas a ordenação foi em 2007. 2007. Ordenação sua. Aí eu passei. E a PIB Curitiba? Como foram 22 anos na PIB. 22 anos. 22 anos. Porque como o circo era da PIB de Curitiba, e quando eu falei que estava cansado, eles me passaram uma congregação. E essa congregação é na cidade de Contenda. Sabe? Mas o meu desejo era ir para outra cidade, Prudentópolis. E o pastor era uma congregação? Sim, era uma congregação. Só que essa congregação, como não tinha um líder, ela ficava mais fechada do que aberta. E ela era conhecida como a congregação das portas fechadas. O pastor Edson gosta de desafios mesmo. Sim. Aí o pastor Pascoal foi Edson, o pastor Antônio, né? Que já faleceu, falou: Edson, você quer ir para Prudentópolis, mas eu tenho um desafio para você. Vai onde? Cidade de Contenda. Contenda? Não. Aí eu pedi 3 respostas de Deus. Eu estava com o pastor Zé Carlos, eu ia passar na casa da minha líder, da irmã Laura, e depois iria para São Gés, aqui que é divisa, né? São Paulo, aqui, São Gés. Itararé. Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí entrei num carro, não falei nada para o pastor Zé Carlos, ele não comentou nada, não falou nada de Contenda, não comentamos. Fui para casa da minha líder, né, da irmã Laura, não falou nada. Aí eu peguei tranquilo. Quando eu pego o ônibus e vou para Itararé, uma chuva, pastor, uma chuva. O pastor foi me buscar na rodoviária. Aí ele falou assim, nossa, mas que confusão para você chegar aqui. Eu falei, confusão, Contenda. Eu fiquei na minha. Olha só. Fiquei na minha, né? E ele falou, nossa, foi muito ruim chegar aqui, cara. Sabe, muitos tropeços chegar aqui, foi difícil. No outro dia, ele está lá no circo. Ele está vendo o quê? Um mapa. Esses 4 guias, né? Que hoje não existe mais, né? É raro quem tem. 4, sabe? E ele estava olhando lá, eu cheguei e falei, Edson, mostra um negócio para você. Eu falei, cara, olha o nome da cidade aqui, cara. Contenda. Aí eu falei, pastor, obrigado pela resposta. Aí eu obrigado pela resposta. Na hora eu liguei para o pastor Antônio. Ele me deu uma semana para responder. Né? Sim. Na hora, e dentro dessa semana aconteceu isso? Não, no primeiro dia. Foi já no primeiro dia? Já no primeiro dia. Quando eu cheguei de viagem, que eu saí da reunião com ele e já fui para cá. Deus falou assim, esse menino vai lá para Contenda, não tem jeito. Aí eu contei a história, falei, então, meu filho, você toma uma bênção em Contenda. Amém. E ficamos 8 anos na cidade de Contenda. Experiências tremendas, pastor. Que maravilha. De cura, de milagres. Glória a Deus. Milagres. Para o pastor ter uma ideia, eu era conhecido lá em Contenda como pastor curandeiro. Olha só. Porque Deus deu através de nós curas, milagres. Tinha um rapaz, o primeiro que foi curado, ele estava com câncer no intestino. Fazia dias que não comia, ele já estava ruim, já foram lá dar instrução para ele, sabe? Aí me chamaram para a filha, né? Eu fui lá orar com ele. Pastor, eu fiz uma oração que a minha esposa falou assim, Deus não ouviu sua oração. Foi muito fraca, bem. A minha esposa falou. Nós saímos da casa, ela falou, a sua oração foi muito fraca. Falei, Deus mandou falar o que tinha que falar. Eu cheguei em casa, quem chega lá? O homem. Ah, é? Curado.
Ô, glória. Curado, irmão. Curado. Ele bênção. chegou, pastor, Deus me curou. Ele fez os exames todos novamente, não deu nada. Aí ele começou a falar que tinha um pastor curandeiro lá na cidade de Contenda. Eita, mas é Deus te usando, né? Deus. E Deus. depois, pastor? Aí eu fui para Brasília, fiquei um ano em Brasília, que o circo foi para Brasília também. Uhum. Aí o pastor Pascoal, tudo isso da primeira igreja batista de Curitiba, tá? O Aí Piragini. o Piragini. Hoje não é mais ele, né? Hoje é o filho dele, O filho dele, né? É, porque o pastor Pascoal foi para Niterói. Ah, ele tá em Tá em Niterói. Niterói. Eu pensei que tava em Curitiba. Não, ainda. não. Quem tá lá Nossa. agora é o filho dele, o pastor Michel. Uhum. Aí o pastor Pascoal falou, Edson, tô com o circo lá, tô com um problema, vai para lá. Uhum. Era para ficar 3 meses, fiquei quase um ano ali com ele, Uhum. né? Ali lá em Brasília. Quando eu voltei de Brasília, aí apareceu a igreja em Osternac. Mesmo desafio. É uma igreja que ia e voltava, ia e voltava. Falei, estou com uma igreja lá, se você não der certo, a gente fecha ela. Você vai ser a última opção. Eu falei, então vamos orar. Uhum. Aí oramos, Deus confirmou. Aí ficamos 10 anos. 10 anos? Ficamos 10 anos. Saí agora em 2022, porque Deus falou que era para sair. Aí entra Ibaiti na história? Entre Ibaiti. Ibaiti. Quando deu, em 2019, Deus falou comigo, chegou a hora de sair da igreja. Uhum. 10 anos? 10 anos, da primeira igreja batista de Curitiba. Falei, poxa, vou esperar um pouquinho. Aí eu conversei com o pastor Pascoal, falei, Edson, mas, pastor, Deus mandou, Deus falou. Então eu vou ficar até 2022. Uhum. Até em 2022, eu estou na PIB, 2022, não sei o que Deus vai fazer. Né? E o senhor nem imagina que eu já tinha uma igreja orando. Não imaginava, nem pensava. Porque o senhor é resposta de oração aqui em Ibaiti, na nossa cidade aqui. Sim, eu não esperava, irmão. Uhum. Fiquei um ano desempregado. E como eu conheço o pastor Zé Carlos, e ele faz as lives também de oração, eu entrava. Então entrava a irmã Leia, de Ibaiti. Ah, é? Ela entrava também. E na minha, nunca sabe, fiquei assim, nossa, vou ter que ir lá. Não, orando. Até que um dia o pastor, eu vim fazer a visita do pastor Zé Carlos, eu falei, pastor Edson, vamos lá em Ibaiti conhecer? Eu falei, vamos. Tá sem pastor lá. Eu falei, então vamos. Aí vim conhecer a irmã Leia. E eu falei para a irmã Leia, eu vim para conhecer o campo. Eu não fui assim, não. Eu falei, irmã, eu estou aqui para conhecer o campo. E de lá nós fomos orando, e Deus nos trouxe para Ibaiti. Temos muitos sonhos, planos, projetos, mas estamos esperando o que Deus vai fazer. E Deus vai fazer muita coisa. Eu creio. Eu também creio, pastor. Sabe, temos tido alguma resposta. Nós recebemos uma equipe de americanos, né, que veio fazer o trabalho. Que coisa linda, hein? Linda, sabe? Eu oro todos os dias por eles, pastor. Amém. Que trabalho lindo. E ora mesmo, porque nós temos projeto de trazê-los. Eles vêm 4 vezes ao ano. Uhum. E eu estou fazendo uma ponte para o pastor Zé Carlos para trazê-los para Ibaiti. Então nós estamos aí nesse projeto e estamos caminhando. Lutas, né? Desafios, né? E eu creio que Deus vai fazer muitas maravilhas. E missão tá no coração, né, pastor? Missão tá no coração. Não tem como parar, né? Não tem como parar. Assim, biblicamente falando, eu admiro a igreja bíblica, né? Uma igreja que seja missionária, porque Sim. missão está no coração de Deus, está no coração de Deus. Verdade. A igreja, nós já estamos orando aqui para alguns bairros, sabe? Uhum. Nós queremos entrar em alguns bairros, aí tem falado com os irmãos, é o seguinte, chega, sabe? E eu louvo a Deus porque o que ficou no passado ficou. Falou, pessoal, é um novo ciclo, vamos olhar para frente agora. Verdade. Sabe? E nós temos orado para um bairro. Senhor, nós queremos um bairro. Não sei qual é o bairro. Eu não sei ainda. Deus já sabe. Mas eu sei que Deus já sabe. A igreja está comprando essa ideia. Amém. Sabe? A igreja comprou. Ele, pastor, vamos para missões. Né? E já aproveitando, sábado vai ter bazar. Opa! Lá na nossa igreja, né? Vai ser bênção, né? Para os irmãos de Ibaiti, da região. Ibaiti. E já estamos também com um trabalho com jovens e adolescentes na nossa igreja. Que bênção, pastor. Então, estamos caminhando. A igreja crescendo. Estamos. Louvado seja Deus. Estamos. Desafio grande. A gente sabe. Mas uma coisa que eu e minha esposa nós não temos é medo de desafio. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. E se ele mandou, ele vai fazer. A vinda, meu irmão, a chegada para Ibaiti foi uma luta. Eu imagino.
para vir. O meu carro quebrou várias vezes, até chegar em Baiti. Eu estava marcado para chegar em janeiro, dia 3. Dia 4 faz 3 meses que eu estou aqui. Isso. No meio do caminho, em Campo Largo, o carro quebrou. Tive que voltar para Curitiba. No outro dia, nós consertamos. Quando chegou em Vila Velha, o carro deu o mesmo problema. Por ele ser automático, rachou a caixa. Então, ele anda só na terceira, não passa a quarta. Eita. Até a terceira. Falei, olha, daqui nós não voltamos mais. Nós vamos chegar em Baiti. Vamos de terceira mesmo. Vamos. Meu irmão, quando chegava na serra, nós orávamos para não ter nenhum carro na frente. Para não atrapalhar. Atrapalhar, porque vem na terceirinha mesmo, sabe? E quando pegava descida, orava também. Nenhum carro na frente, porque jogava lá pegar e deixa o carro descer. Nós. E chegamos em Baixo. Glória a Deus. Chegamos para a honra e para a glória desse Deus tremendo. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Te agradeço demais, mesmo de coração, pela sua participação aqui no nosso humilde podcast. Para mim é um prazer, foi um privilégio. E vamos fazer mais vezes. Vamos fazer podcast temático. Já podemos marcar um sobre missões. Falar um pouco sobre missões. Porque as nossas igrejas, tanto a minha quanto a sua, são igrejas missionárias. Precisamos, meu. Oremos pelos missionários também, né? Sim. Principalmente os nossos irmãos missionários que estão em países onde a igreja é perseguida. Sim. O que eu estou implantando aqui na nossa igreja, sabe, irmão, é o seguinte. A Bíblia fala que nós temos que ir para todo mundo. Isso. Pregai. Mas eu tenho que começar na minha Jerusalém, que é na minha casa. Na minha casa. A minha missões casa. Começa em casa. Começa em casa. Exatamente. Não adianta querer ir lá no mundo se eu não fazer missões em casa. Aí eu falo assim, agora, você saiu dali, você vai para a rua. Verdade. Vai fazer missões na sua rua. Ganhou a sua rua, agora você vai para o seu bairro. Exatamente. Jerusalém. É isso aí. Aí quando eu vou para toda a terra, aí é toda a cidade de Baiti. Essa tem sido nossa visão. Começa em casa, na rua, no bairro, a cidade de Baiti. Aí depois nós vamos expandir para o mundo. Muito obrigado pela participação. Nada, Deus abençoe seu ministério, sua vida. Deus abençoe os queridos irmãos da Igreja Batista. Amém. Obrigado. Que essa igreja continue sendo cada vez mais forte. Em nome que essa igreja seja uma igreja assim que realmente seja um luzeiro na nossa cidade. Em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo. Amém. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Tá? E muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue com a gente aqui, assista mais vídeos no canal e seja abençoado pela palavra de Deus. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.